Hoje nós vamos fazer esse porta-calcinha aqui que tá muito fácil de fazer. Você pode vender ou presentear. O meu foi de presente. Mas antes da gente dar continuidade, eu preciso que você curta esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada do que eu postar aqui para você. Quanto aos materiais, eu deixei dicas para você ao longo dos vídeos e também as medidas eu deixei, vai vir já logo em seguida. Só continuar e fazer a sua. Lembrando que eu quero ver a sua, então me marca no meu Instagram para que eu possa acompanhar o seu resultado. Beijos e bora pro vídeo. Para começar o nosso porta-calcinha, nós vamos preparar o material. Eu vou usar acoplado, mas você pode usar tricoline e você pode colocar manta, caso eu coloque tricoline também, para ele ficar fofinho, tá? Caso não queira, também não tem necessidade. O forro eu vou usar o paillette, que é conhecido também como tafetá de forro, e que você pode usar também um paillette, como pode usar um nylon, algum outro material mais resistente e mais grosso também, sem problema nenhum. Posso usar o tricoline, Aline? Pode também, sem problema nenhum, tá? Quantidade de vezes que vamos cortar o forro são 4 vezes. E a medida é de 26 por 32. O principal, você vai cortar ele de 28 por 32. Tomando cuidado com a estampa, caso tenha, para que não fique de cabeça para baixo na hora da montagem. Zíper, nós vamos precisar de 2 zíperes. Eu prefiro usar o zíper no metro, então eu separei esse aqui que é de 5 milímetros. Eu fiz uma aplicação de bordado para colocar suja e limpa, porque não deu certo. É só isso que nós vamos precisar para nossa bolsa hoje, para nossa porta-calcinha. Aqui a gente vai fazer sujinho e limpinho, então aqui você pode bordar uma calcinha, fazer um desenhozinho bem bonitinho e colocar aqui de um lado sujinha e do outro lado limpinho, para poder separar as calcinhas aí no seu porta-calcinha. Esse daqui é ideal para viagem. Eu fiz o corte do moldezinho de calcinha para colocar aqui. Eu usei essa fita dupla face para poder fixar ela aqui, porque eu estou sem entretela dupla face. Então você pode usar entretela dupla face, tá? No lugar dessa fita. Caso não tenha, essa fita substitui. E eu vou colocar uma entretela do lado de cá, de papel, para deixar mais firme o meu material, para ficar fácil, para eu fazer a costura aqui em volta, fixando a minha calcinha aqui no meu tecido, ó, que ela tá solta. Essa cola não fica permanente, tá bom? Então tem que passar uma costurinha. E aí você escolhe um ponto decorativo para ficar bem lindo o seu bordadinho. Eu optei por usar esse ponto aqui decorativo da minha máquina. Então aqui em cima eu preciso colocar no S1, já que eu vou usar o azul. Já preparei a máquina e eu vou começar aqui agora a fazer a costura. O importante é fazer essa costura dentro da peça e fazer o contorno dela todo, tá? Ficou assim a minha aplicação dos dois lados. Agora é só escrever qual lado é qual e continuar montando a peça, tá? Mas se você tá usando o paillette, é importante que você saiba que ele escorrega um pouquinho, é um tecido bem liso. Então tome cuidado com isso. Pega o seu principal, coloca ele com o direito pra cima. Se tiver manta, já deixa a manta fixada nele, pra manta já vir junto nesse momento, tá? E coloque o zíper aqui, ó, com o direito pra baixo. Deixa sobrar um pouquinho dos dois lados e posiciona o paillette ou o seu forro por cima aqui. Como o paillette escorrega muito, ou se você estiver usando um tecido também muito escorregadio, como um cetim, alguma coisa assim, aí você coloca o alfinete nele todo, tá? Aline, meu tecido não é escorregadio, mas não tá ficando no lugar. O que eu faço? Põe o alfinete também. Com o tempo a gente vai conseguindo pegar prática e vai conseguindo dominar os materiais com mais facilidade. Mas tem tecido que não adianta mesmo, é sempre alfinete. E tem tecido, e no começo é importante a gente alfinetar também, para até entender a estrutura do tecido, como que eu seguro direito, a forma que eu seguro corretamente, para que ele não escorregue e não saia do lugar, tá bom? Tá preso aqui, eu vou passar a costura aqui. Aqui na máquina você vai trocar o pezinho comum por esse pezinho que é o pezinho de zíper, tá? Algumas máquinas ele é diferente, é só usar o pezinho de zíper comum. Eu vou posicionar o pezinho sob o zíper, uma parte dele, a outra parte vai ficar do lado, e a costura vai acontecer bem próximo ao zíper. Ó, eu esquecendo de mudar o ponto, em tempo de quebrar minha agulha. Mantenha o tecido esticado dos dois lados. Já retire o alfinete, volte com o pezinho normal. E faça um pesponto, ó. Eu vou puxar aqui o paillette, ó. Vou deixar o zíper pra cima aqui.
Deixar as duas camadas de materiais pro mesmo lado, ó, tecido e alfaiete. Estica bem, pode prender com alfinete também, para ele não sair do lugar. Vou deixar o pezinho do zíper encostado no zíper e vou passar uma costura aqui na beiradinha. O tecido de baixo tem que estar bem esticado. Eu tô aqui embaixo puxando, ó, do lado de cá, segurando o alfaiete e puxando bem, para que ele não dê prega. Agora é o seguinte, ó, tá preso aqui, né, com o alfaiete, todo bonitinho. Eu vou pegar agora o meu outro tecido principal. Eu vou colocar ele aqui com a calcinha de cabeça para baixo, em relação à outra. Do mesmo lado aqui que tá o zíper, ó. Mesmo lado que tá o principal com o principal. E o alfaiete vai do mesmo lado que tem alfaiete. Todos eles encostados rente ao zíper. Vou levar lá na máquina e vou passar uma costura aqui também. Igualzinho eu fiz a costura de baixo. Fiz a costura. Olha só, se fosse uma necessaire agora, a gente ia fechar ela assim, ó. Só que não é uma necessaire. Esse lado aqui, a gente fecha ele realmente aqui. Então, o que você vai fazer para você não confundir? Você vai pegar esse lado aqui e já vai colocar aqui, ó, um alfinetinho, para proteger ele e não correr o risco de você costurar ele na hora errada, tá? Agora a gente vai preparar esse lado aqui como se fosse uma outra necessaire. Eu vou pegar o meu zíper, colocar o direito aqui, pegar o meu alfaiete, o meu forro e colocar aqui por cima. E aí a gente vai passar uma costura aqui do mesmo jeito, com um pezinho de zíper comum e depois utilizar o pezinho normal da máquina para poder fazer o press-ponto, como a gente fez do lado de cá. Fiz a costura, fiz o press-ponto, já uni e agora, ó, eu tenho que unir esse lado aqui e colocar um outro alfaiete do lado de cá. É literalmente como se estivéssemos fazendo duas necessaires em uma. Ó. Mesmo processo. E depois que a gente fizer esse... Vou passar essa costura lá com o pezinho de zíper e eu venho aqui te mostrar. Passei a costura e agora eu teria que passar o press-ponto aqui. Só que desta forma fica difícil. Então eu vou abrir esse zíper aqui sem problema nenhum, não tem problema. Abrir. Vou virar aqui e vou fazer o press-ponto. Aí eu já vou colocar o cursor desse lado e o cursor desse lado aqui, ó. Press-ponto aqui, depois a gente vem com o cursor. Fiz o press-ponto, olha só, dos dois lados. Coloquei o zíper. Agora a gente vai colocar o cursor. Eu gosto de fazer isso aqui para colocar o cursor. Eu corto um lado do zíper. Eu gosto de cortar até a altura do tecido. E só o dente, tá? A gente não corta mais nada. Coloco o cursor com a cabeça inclinada para baixo, a parte arredondada, de forma que ela esteja inclinada. Ela entra mais fácil. Seguro até a altura do meu tecido. Abro um pouquinho mais aqui. Inclino essa parte. Ela encaixa, eu seguro aqui e aí ele entra. Como aqui já tá fechado e ficou bom aqui, eu não vou passar ele todo de novo, não precisa. Já esse outro aqui, eu vou passar ele duas vezes. Então eu vou cortar aqui, ó, do mesmo jeito. Vou começar colocando do lado de cá, com a parte arredondada para baixo. Vou inclinar esse daqui. Ele encaixou. Seguro e puxo. Vou passar todo, que é para fechar aqui. E vou voltar repetindo esse processo. Inclino. Seguro. Inclino de novo. Pronto, agora eu deixo ele aqui. Se você estiver usando o zíper normal, você vai ter que deixar ele aberto, tá? Senão depois você não consegue abrir não, tá bom? Você vai deixar até uma partezinha aqui pra ficar mais fácil pra você, mas não deixa muito não, porque eu preciso das outras partes ali abertas. Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai acertar o seu aí, se ele tiver ficado torto, deixar ele bem certinho, quadradinho. Talvez ele fique um pouquinho menor, mas é melhor do que ficar todo torto, tá? Ó, o meu, todo certinho. Eu vou passar a costura em volta dele todo. E vou deixar uma abertura em algum dos lados pra virar. Eu vou deixar a abertura aqui no fundo, desse lado aqui. E depois eu viro tudo. Aí eu vou tirar o excesso do zíper também, que não tem necessidade. E fechar o fundo
para que não haja nenhum vazamento e nem perca de nenhum material. Fiz a costura, se tiver dado muito excesso de costura, aí você pode retirar também um pouco, para não ficar com muito tecido embolado para dentro, tá? Eu tô tirando no meu só o excesso do zíper mesmo. Deixei a abertura aqui, ó. Aqui é só puxar que abre, puxa também próximo ao zíper que abre, vem até o final e puxa. Traz tudo pra fora. Bem fácil de fazer. Aqui eu já vou jogar pra dentro e o outro lado também. A única coisa que faltou aqui foi fechar o fundo. Que é esse lado aqui. Mas eu tenho aqui um lado independente e o outro lado independente. Falta também personalizar, colocar qual lado é o limpo, qual lado é o sujo. Mas olha só, pra você ver, maravilhosa. Eu vou precisar comprar uma caneta de tecido, que eu vou querer colocar com uma. E a minha acabou, por enquanto, é isso aqui. Tá faltando só colocar qual que é o lado sujo e limpo, mas já tá pronto. Eu levei menos de 1 hora para poder montar essa daqui, sendo que eu tive que vir aqui na mesa, levar lá na máquina toda hora para poder ir gravando para vocês. Então imagina assim, que é uma peça bem fácil de fazer, o custo é muito baixo e você consegue vender aí por um preço bem bacana. E essa aqui tá bem massinha, bem fofinha, eu amei. E eu coloquei os materiais mais baratos que tinham aqui no meu ateliê. E eu comprei um material barato também lá no 104, né? Então, ó, aproveita, pega essa dica, faça e venda!